Graça e paz, Deus abençoe a todos. A vinda de Cristo ou o retorno de Cristo. O apóstolo Paulo, na sua segunda carta aos de Tessalônica, aos cristãos de Tessalônica, ele escreve o seguinte, nos 5 primeiros versículos do segundo capítulo. Caros irmãos, quanto ao retorno do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, vos suplicamos que não permitais que o vosso modo de crer seja influenciado, nem fiqueis amedrontados por causa de profecia, palavra ou carta atribuídos indevidamente à nossa autoria, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não vos deixeis enganar de forma alguma por ninguém, porquanto antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. O homem da iniquidade, o filho da perdição, é aquele que se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse Deus. Não vos lembrais de que eu costumava compartilhar convosco acerca desses acontecimentos? Graças a Deus pela sua palavra. O apóstolo Paulo está aqui corrigindo alguns ensinamentos estranhos que estavam invadindo a igreja de Tessalônica. Muito embora ele faça questão de frisar que ele nunca poupou conhecimento, informações, ele não poupou nenhuma igreja de toda a verdade do Evangelho de Cristo Jesus. Onde o apóstolo Paulo esteve, ele pregou toda a verdade em Cristo Jesus, todo o Evangelho de Cristo Jesus. Tudo que Deus se propõe a realizar, tudo que Deus realizou e tudo que Deus realizará. Tá? O apóstolo Paulo ensinou em todas as igrejas em que ele esteve. E aos de Tessalônica, que estavam passando por alguns apertos aí, ele os lembra. Vocês não estão lembrados de que eu falei sobre isso, de que eu ensinei, que eu transmiti essa doutrina, que eu transmiti para vocês essa verdade? A nossa vida, a nossa fé em Cristo Jesus, ela está fundamentada em Jesus o Cristo, na pessoa de Cristo Jesus. A nossa expectativa de participação do reino eterno, do reino eterno, da glória eterna, da vida eterna, diz respeito a estarmos com Cristo Jesus por toda a eternidade. A Bíblia ensina, muitos o aguardam, não só os cristãos, mas outros também o aguardam a revelação, a manifestação, a vinda do Filho de Deus. E o apóstolo Paulo fala que nós não seremos frustrados na nossa expectativa, no que diz respeito à vinda de Cristo e nós estarmos com Ele. A vinda de Cristo, ou o retorno de Cristo Jesus, é sempre apresentado nas Escrituras em termos do reino vindouro, do reino de Deus, do reino de Cristo Jesus sobre a terra, sobre a humanidade. Nessa carta aqui aos de Tessalônica, ele fala especialmente no aspecto redentor, remidor dessa vinda, remidor de forma plena e absoluta. Cristo vem para reinar e nós estaremos com ele. A expectativa aqui apresentada é do chamado arrebatamento. Cristo vem, os mortos ressuscitam, né? Ressuscitam e os vivos seremos transformados. Então ocorre esse evento chamado arrebatamento. Toda a igreja de Cristo estará com Cristo. Tá? Essa é a certeza da nossa fé. Naqueles dias começaram a surgir aí os falsos escritos. Alguns são os mesmos que estão sendo aí divulgados hoje em dia, o Apocalipse de Paulo, o Apocalipse de Timóteo e as revelações paralelas aí. Alguns desses livros são narrativas, né? são romances religiosos de tempos antigos.
a igreja não os recepcionou como livros inspirados pelo Espírito Santo. E a leitura deles, e a leitura desses livros nos mostra que eles de fato não são, tá? O peso deles, a consistência, a narrativa, o material não é compatível com os demais escritos bíblicos. O cristão não está proibido de ler literatura que não seja escriturística ou teológica, tá bom? Você pode ler romance, você pode ler o que você bem entender, com vistas a sua preparação para o seu trabalho, o seu enriquecimento intelectual, por diversão, por entretenimento, por lazer, seja lá o que for. Você não só pode, como você deve alimentar a sua mente, você deve alimentar o seu cérebro, você deve alimentar a sua consciência, de preferência com material edificante, com material que lhe seja útil, que lhe seja agradável, útil e edificante, tá bom? Porque o seu estado de consciência vai depender, em parte também, de tudo aquilo que você permite fazer parte da sua memória, entrar na sua mente. Você alimenta a sua mente, como você alimenta a sua alma, o seu espírito, na mesma proporção que você precisa de alimento para sustentar o seu corpo físico. Alguns transtornos, alguns desequilíbrios, alguns equívocos, alguns excessos, algumas inquietações são decorrentes do mau uso dessa liberdade que nós temos no tocante ao conteúdo que nós permitimos faça parte da nossa mente, da nossa memória, né? Formadores dos nossos estados mentais. Ainda que por mera diversão ou entretenimento, a responsabilidade sempre é toda nossa e riscos há. Não só é o povo de hoje que é obcecado por profecias, por revelações, naqueles dias também. E, aproveitando a presença dos apóstolos, a intensidade da atuação do Espírito Santo na vida dos apóstolos, na vida daquelas comunidades cristãs, daqueles primeiros discípulos, que em tudo dependiam de Deus, que em tudo recorriam ao Espírito Santo, formou-se também nas igrejas os times dos oportunistas, dos que vão no vácuo, dos que vão no embalo. E na igreja de Tessalônica tinha gente dizendo, ó, vocês já eram, vocês ficaram para Satanás. O arrebatamento já aconteceu, quem tinha que ser arrebatado já foi, quem tinha que estar com Cristo já está, vocês aqui, ó, já era, tá? De vez em quando surgem algumas inquietações desse tipo, no que diz respeito à supremacia da palavra de Deus e à proeminência da pessoa de Jesus Cristo na igreja de Cristo Jesus. Seja qual for a maneira como essas corrupções doutrinárias se apresentaram nessa igreja de Tessalônica, elas causaram algum estremecimento, elas causaram alguma inquietação, a ponto deles recorrerem ao apóstolo Paulo, com perguntas estranhas, né? Mas já aconteceu o arrebatamento? Cristo não virá mais? Ele já cumpriu totalmente o seu ministério? E agora, o que será de nós? O apóstolo Paulo fala, calma, calma, vocês precisam se lembrar do que a vocês foi transmitido. Essas cartinhas paralelas aí, que tentam usar o meu nome, basta ler com atenção e cuidado que vocês perceberão que não provém de mim, não passaram pelas mãos das pessoas nas quais eu confio para comunicarem, para levarem a minha mensagem, o meu conteúdo, as minhas respostas, os meus questionamentos, a preparação para a minha chegada, para o meu itinerário a ser desenvolvido nesse ano ou nessa estação. O apóstolo Paulo chama a atenção da igreja para aquilo no qual eles haviam sido instruídos. Esse dia, esse chamado dia do Senhor, esse evento que será único e definitivo no que diz respeito à história da humanidade, né? Porque ele é o ponto de
conclusão da obra de Deus através de Cristo Jesus. A partir do retorno de Cristo Jesus, há uma implantação. Há debates intensos e inúteis em relação a isso, mas há uma implantação do reino de Deus, que ocorre de uma forma gradual. Não é mais uma questão do reino de Deus presente no nosso coração, no nosso espírito, na nossa alma. É um reino que se instaura através da figura do regente, do rei, do soberano, Jesus o Cristo, Jesus o governante, Jesus o Senhor sobre toda a humanidade. E esse reino, por um período, por um longo período, ele será formado, ele será composto por multidões de todas as nações. As pessoas chamam de milênio, né, ou o reino milenar, que é uma etapa do reino, onde as pessoas terão uma vida muito longa, né, onde a ação de Satanás será restrita, ele será aprisionado, será limitado, o mal no mundo será limitado, a humanidade viverá debaixo de um governo, de um reino justo, santo, bondoso e correto. Tá bom? E nessas expectativas, nessas especulações, entrou aí uns pensamentos que, ó, já foi, vocês perderam, estão fora disso. E eles recorreram ao apóstolo Paulo, e na sua muita paciência, o apóstolo Paulo escreve essa carta, envia a carta através de um mensageiro, com a intenção de reconduzir aquela igreja à verdade, à verdadeira expectativa. Ele fala: não vos deixei enganar de forma alguma por absolutamente ninguém. Por absolutamente ninguém. E o apóstolo Paulo fala de uma série de eventos aqui que antecedem essa vinda, esse retorno de Cristo com poder e glória para implantação do reino de Deus por ele, através dele, ele como regente, como governante. Hoje, nas igrejas cristãs, nós temos várias ideias a esse respeito. Tá? Alguns entendem que não haverá milênio. Algumas igrejas aí, um expoente delas é o catolicismo romano, o reino de Deus é a igreja católica. No catolicismo romano, o reino de Deus se confunde com o catolicismo romano. Ah, os católicos? Não. Não. O sacerdócio somente, tá bom? O reino de Deus, na concepção deles, ele é exercido através dos oficiais, dos ministros, do sacerdócio católico. Os católicos em si são chamados o povo de Deus, tá bom? O reino de Deus é a instituição católica na figura dos seus bispos, dos seus cardeais, dos seus papas e por aí afora, tá? Alguns protestantes já reformados entendem que haverá a implantação desse reino, que esse reino é eterno, que o milênio é mera figura de linguagem. Cristo virá na implantação do reino eterno, não haverá essa etapa em que ele governa a humanidade. Humanidade ainda caída, humanidade como se vê nos dias de hoje, exceto a figura do homem da iniquidade, do anticristo e do falso profeta. Tá? Algumas igrejas entendem que isso é mera figura de linguagem e que o reino de Deus ele é conquistado através da evangelização, que é a igreja, que o crescimento da igreja como corpo de Cristo, como um todo, os seus oficiais, os seus membros, que a igreja em si é o reino que se expande e, na ideia deles, né, conquista toda a terra para Deus e o seu Cristo. E eles também não têm nenhum problema em se oferecerem como governantes ou administradores, tanto das instituições religiosas, quanto do poder secular também. Por eles podem exercer essa dupla autoridade, essa dupla influência, os perigos que nós vemos aí em algumas manifestações cristãs nas confusões de hoje em dia. Parte da igreja evangélica,
ela é muito influenciada por algumas literaturas, especialmente norte-americanas, e alguns dos expoentes desse tipo de literatura não chegam nem a ser teólogos com todo o rigor que a palavra exige, né? Tem um material muito divulgado aí, a pessoa vai na igreja, já ganha um livrinho lá daqueles que fala muito do arrebatamento, em cujo o foco está totalmente voltado no arrebatamento da igreja, não é Cristo e o reino de Cristo, é o direito da igreja, segundo eles, de estar com Cristo, tá? Não estou negando, eu não nego a figura, a revelação, o ensinamento no tocante ao arrebatamento da igreja por Cristo para com ele estar. Eu não nego essa verdade. O que eu afirmo sem nenhum medo de ser confrontado ou atacado é que boa parte do que é ensinado como doutrina do arrebatamento não é doutrina. Não é doutrina nenhuma. É romance religioso. Romance religioso apresentado como revelação, como profecia. Mas é romance religioso, é especulação. É especulação, é retórica. É se, talvez, quem sabe, ó, pode ser assim, tá? Mas não é revelação da Escritura, não é revelação da palavra de Deus. Quando nós entrarmos no livro de Apocalipse e falarmos desses termos, vamos nos aprofundar aí, temos o material já totalmente organizado para tratarmos desse tema. Então, eu sou um dos que condena a mudança de foco. A igreja que fala do arrebatamento, o arrebatamento, o arrebatamento, o arrebatamento, o arrebatamento, mas ela colocou como prioridade um evento que, na verdade, ele é consequência do evento principal. Qual é o principal evento? Qual é o que marca a inauguração? Não, o que marca essa revelação do reino de Deus na terra de uma forma definitiva, irreversível, abrangente e com vistas a toda a eternidade. A segunda vinda de Cristo Jesus. A segunda vinda de Cristo Jesus. A doutrina é Cristo. A esperança é Cristo. O fundamento da nossa fé é Cristo. Em consequência dessa vinda, dessa implantação, de todo esse processo de revelação muito mais abrangente do que o temos hoje, ocorrerá também esse chamado arrebatamento, ou seja, a igreja, o corpo de Cristo, estará com Cristo Jesus. Não tem como, tá? Você separar. Não tem como você separar. Agora, o tempo dos eventos, aí é que há discussão. Porque se você ler atentamente o livro de Apocalipse, se você prestar atenção nas vírgulas, depois de alguns capítulos, a Bíblia fala das coisas que foram, das coisas que são e das coisas que serão. E depois, conforme a narrativa vai se desenvolvendo, você não tem necessariamente uma ordem cronológica, tal qual os escritos bíblicos. Nós temos uma organização aqui com vistas a conteúdos. Não há uma preocupação, é claro que os evangelhos estão aqui seguindo aproximadamente uma ordem, mas não há uma preocupação com a cronologia dos eventos, tá bom? A cronologia dos eventos não estão numa ordem. A revelação não apresenta isso. Então, não é difícil que algumas pessoas se confundam. E por uma questão de comodidade, por ser útil e por ser prático, permitem essa mudança de ênfase. No que diz respeito à redenção, à salvação, à consumação da redenção da humanidade, o evento que marca é a segunda vinda de Cristo. O arrebatamento da igreja para estar com Cristo
ou todos os salvos com Cristo por toda a eternidade, são consequência dessa segunda vinda, são atos ou efeitos decorrentes da pessoa de Cristo Jesus, que se revela de uma forma plena. Como Salvador nós o conhecemos, como Senhor ele se mostrará, como Rei ele se apresentará e assim ele agirá. Muitos tiveram dificuldades com isso e muitos ainda têm dificuldades com a natureza dos eventos futuros. Eu recomendo não se preocupar com isso, tá? Não há motivo para você se preocupar. Não precisa ficar preocupado com a cronologia dos eventos, com determinados detalhes, porque muito do que se encontra na profecia, no que diz respeito a eventos futuros, não é assim tão fácil a pessoa descortinar essas verdades, porque o objetivo da profecia é fortalecer a fé, é corrigir, é afastar a igreja do erro, voltar a igreja para o caminho correto, o caminho da fé, o caminho da esperança, o caminho que reconhece Cristo Jesus como seu Senhor. Nós, quando falamos de dons espirituais, você percebe, você vê que os apóstolos não se preocupam absolutamente com dons espirituais, ou com riquezas, com bens, com valores. Tá? Eles são despojados dessas questões. Ah, porque o fulano opera milagres, o outro profetiza. O apóstolo Paulo, em alguns momentos, na sua carta, ele fala aos Coríntios, ele fala, eu louvo a Deus porque falo em línguas muito mais do que todos vós, do que todos vocês. Tá? Mas quando estou pregando, prefiro falar em palavras que todos compreendem e entendem, para poderem glorificar a Deus. Então, eles não se preocupavam com dons espirituais, porque dons espirituais são temporais. Eles não conduzem ninguém para a vida eterna. Eles têm seu propósito para esta realidade, para esta vida. Eles não alcançam a eternidade. Eles não alcançam, eles têm as suas limitações. Mas o mais importante na vida dos apóstolos, dos discípulos de Cristo, não é o quão poderosos eram eles em Cristo Jesus no tocante a dons, a operações, a manifestações, a revelações. O que era relevante na vida deles é que absolutamente tudo que eles possuíam por natureza, tudo que eles haviam conquistado e tudo que eles haviam recebido e se apropriado pela fé, quer que fosse coisas naturais ou sobrenaturais, tudo, absolutamente tudo, estava a serviço de Cristo Jesus. Todos os dons estavam a serviço de Cristo Jesus, de tal forma que a manifestação desses dons ocorriam em comunhão com o Espírito Santo, de tal maneira que sobressaía a atuação do Espírito Santo, potencializando, capacitando, operacionalizando, trazendo à tona, revelando Cristo em nós, Cristo em nossas vidas, mas sempre para a glória de Deus em Cristo Jesus. Por isso que você não vê uma preocupação dos apóstolos com as capacidades no tocante à profecia, a palavra de sabedoria, de conhecimento, revelação, inspiração. Não há nenhuma disputa em relação a isso, não há uma preocupação em relacionar quantos milagres realizaram, quantas pessoas se converteram. Não há essa preocupação, porque toda a glória é a de Cristo Jesus. Todo louvor é para Deus em Cristo Jesus. Essa é a dificuldade das outras gerações, a questão do eu. Na vida dos apóstolos, dos discípulos de Cristo Jesus, o eu foi trabalhado, o eu foi moldado, o eu foi sendo transformado, o eu não era negado, porque você não tem como negar a si mesmo, negar o seu próprio eu. Quando a Bíblia fala do negar-se a si mesmo, é priorizar a vontade de Deus em relação às minhas, o desejo de Deus em relação aos meus.
Ainda que eles tivessem desejos, necessidades, ambições pessoais, familiares ou individuais, eles aprenderam a sacrificar tudo isso em prol da vontade de Deus. E assim eles viveram. E assim eles viveram uma vida abundantemente rica e poderosa pela fé em Cristo Jesus, preferindo renunciar a direitos, preferindo abrir mão, preferindo muitas vezes empobrecer, para que outros fossem enriquecidos pela graça de Deus para a glória de Deus. Então, as dificuldades que enfrentamos diz respeito ao cristianismo que queremos viver, ou às teologias que queremos adotar para as nossas vidas. Os obstáculos decorrem da nossa visão de como podemos ou devemos viver a fé cristã nos dias de hoje. Mas o apóstolo Paulo fala que ninguém se engane, que ninguém se engane. Antes desse glorioso, poderoso e final evento, ocorrerá a apostasia, que é o afastamento da fé, que é o afastamento da verdade. Quando isso vai acontecer? Já aconteceu. Várias vezes, inúmeras vezes, em inúmeros lugares, em inúmeras regiões, em diversos momentos da história, a igreja se afastou do caminho da verdade. Via de regra, o Espírito Santo sempre procurou reconduzir a igreja de Cristo Jesus a Cristo Jesus, tá bom? Mas a Bíblia fala aqui de um período, de um momento em que isso ocorrerá de tal maneira que será difícil reconduzir. Nesse esvaziamento, nesse distanciamento da igreja em relação à verdade bíblica, à verdade doutrinária, você fala, isso já aconteceu em inúmeras igrejas, em inúmeras instituições ao redor do mundo. O que está chegando aqui já aconteceu, é um terremoto, é um tsunami, é uma tempestade que tem assolado as igrejas. Aí você vai para a Europa, na América do Norte também, na América Central, Caribe, América do Sul, todos estão passando por períodos de uma oscilação com uma tendência à apostasia. Tanto que algumas igrejas se dividem na tentativa de preservar a fé, de preservar a verdade do evangelho. As aparentes disputas são sempre patrimoniais, né? Quem fica com o patrimônio, quem fica com o saldo bancário, o dinheiro, os apartamentos, as representações políticas, isso, aquilo outro. Mas o fato é que a apostasia, já desde o início, ela se apresenta aqui e acolá. Deus nunca abandona o seu povo. As cartas dos apóstolos têm o objetivo de conduzir ao caminho correto. Mas a igreja enfrentará um período de intensa e abrangente apostasia. Tá bom? Não só a igreja, a religião em si, a religião como um todo, as religiões como um todo, se voltarão para esse espectro humano, terreno, natural, o materialismo, tá? Nisso eu vejo os elementos da apostasia. E não só isso, também será revelado o chamado homem da iniquidade, o filho da perdição ou o filho do pecado, que diz respeito a uma figura, mas os estudos mostram que são dois indivíduos, né? Ele está falando aqui do homem da iniquidade, do homem do pecado, ele está falando aqui do anticristo. O anticristo será um homem, será humano. Ele não será uma encarnação de Lúcifer, de Satanás. Ele será uma possessão. Uma possessão tal qual nunca antes vista. Tá bom? Nunca antes vista. Será um ato singular, mas ainda assim ele não será uma encarnação. Satanás, na verdade, não realiza nenhum milagre. A Bíblia fala de sinais e prodígios da mentira.
porque ele é o primeiro mentiroso, ele é o primeiro enganador. Ele é o sujeito da fumaça, das luzes, dos fogos de artifício, das ilusões, tá bom? Mas a Bíblia fala que ele realizará sinais e prodígios que encantarão a muitos. E ele terá o auxílio de uma voz religiosa singular, o chamado antiprofeta ou falso profeta, aquele que proclamará a vinda desse homem, que a Bíblia apresenta como o homem da iniquidade, como o anticristo, como o antideus. Mas, na verdade, se apresentará como se fosse o Deus da humanidade, o Salvador da humanidade. E esse falso profeta, ou esse antiprofeta, ele realizará também sinais e prodígios da mentira diante desse ser, procurando atrair o mundo para essa figura, tá? Ah, mas e a igreja? Alguns falam que a igreja não estará mais na terra, que a igreja terá sido arrebatada, que a igreja já estará com Cristo. Eu entendo que a igreja estará aplaudindo a fraude, a mentira e o engano, porque a igreja tem sido doutrinada sutilmente, doutrinas, falsos evangelhos têm ingressado sorrateiramente nas igrejas, têm ganhado os púlpitos, têm ganhado os altares, têm formado ministros e oficiais, uma mensagem de sucesso, uma mensagem de prosperidade, uma mensagem de bem-estar, uma mensagem de conquista política, conquista social, conquistas econômicas, uma mensagem sempre de triunfos, de vitórias, sem renúncia, sem sofrimento, sem purificação, sem santificação. É aquelas, não, nós somos os filhos de Deus, os eleitos, os predestinados, o mundo é nosso e nós somos os filhos de Deus, tudo que Deus criou é nosso, é para nós. Tá? Não é a questão de ter elementos da verdade, é a corrupção da verdade, a tentativa de usar elementos verdadeiros para permitir o ingresso do verdadeiro, que é Cristo Jesus, que exige absolutamente tudo daqueles que querem segui-lo. É simples. O que Jesus quer de mim? Tudo. Você todo. Não é você domingo, é você de domingo a domingo. Tá? Não é você uma hora, não, é você às 24 horas por dia, os 7 dias da semana, os 30 dias por mês, os 365 dias do ano. Jesus quer você totalmente, integralmente e não parcialmente. E nisso coopera com a nossa vontade o Espírito de Deus. Mas dois eventos antecederão a suprema revelação de Cristo Jesus, que é a apostasia da igreja como um todo, ou todas as igrejas, que hoje se percebe que o materialismo é um dos fortes elementos de corrupção nas igrejas cristãs. Tá? Esse culto sem espírito, essa adoração sem eternidade, né? Essa preocupação com o que é temporário e transitório em detrimento do que é eterno e permanente, tá? A apostasia, procurando substituir Cristo por outros deuses ou outras necessidades ou anseios, e a revelação do homem do pecado, do homem da iniquidade. Né? Satanás terá um período, um breve período, em que ele conseguirá aí implantar um pequeno governo, um pequeno reino, e se apresentará por um tempo, e será por muitos aplaudido, como o verdadeiro salvador da humanidade. Temo eu que a igreja, ou parte dela, porque a Bíblia fala que se fosse possível, o enganador enganaria os próprios eleitos. Quem são esses eleitos? Eles têm uma marca diferente? Eles têm aí uma luz, uma chama? Não, são aqueles que decidem seguir
o Evangelho de Cristo Jesus e estabelecem limites. Até aqui eu vou, daqui para lá não é mais Evangelho, então não é para mim. Isso não é Evangelho, isso daí você pode chamar do que você quiser. Evangelho não é, então eu não participo disso, não posso participar disso. Então, esses que decidem por Cristo, pela verdade, como o apóstolo Paulo está convidando os de Tessalônica, que querem permanecer no ensinamento dos apóstolos, nos ensinamentos de Cristo Jesus, esses não serão enganados. Esses, a Bíblia fala, muito pelo contrário, serão perseguidos. Mas sempre tem aqueles que falaram, mas que mal faz, né? Não faz mal, eu sei que não é, mas tudo bem, para que criar confusão, para que criar sofrimento, para que criar dificuldade para a minha própria vida? Já vemos aí igrejas, denominações inteiras aí aplaudindo o anticristozinho deles lá, que se perpetua e todo mundo finge, é um homem. Não, não é de Deus, não, é do diabo mesmo. O bicho é falso, o bicho é por engano, mentira, maldade, malícia, malignidade, o apaixonado pelo poder, pela posição, pelo status. Mas as pessoas aplaudem, porque deixaram, mas isso daí é trabalhoso, vai mexer, vai dividir, vamos deixar como está, vamos deixar para Deus resolver. Ora, bolas, quem instituiu o sistema, a organização foram os homens. Agora quer que Deus resolva um problema que eles criaram. Então eu vejo que nesse caminho que trilham as igrejas, né, essa tolerância, essa tolerância absurda com o pecado, não estou falando da questão do pecador, do erro, do equívoco, que não só pode, como deve ser tratado, corrigido, restaurado, reconduzido. Estou falando daqueles que vivem impiedosamente, vivem na mentira, no engano mesmo, não estão nem aí com a verdade e se apresentam como ministros de Cristo Jesus. Então esse é um caminho perigoso que alguns grupos, em alguns momentos, passam e atravessam. Dizer que esse é o último momento, dizer que o que se está vivendo é irreversível, contraria a própria mensagem do Evangelho, porque todo aquele que crê em Deus, crê na misericórdia, na graça de Deus, que sabe que a palavra de Deus é o remédio para a correção, é o remédio para a instrução, é o remédio para a edificação, é o remédio para a santificação no caminho da justiça, no caminho da verdade, no caminho de Cristo Jesus. Glorifique a Deus através da sua vida, porque com toda certeza ele virá. A vitória de Deus se manifestará para toda a humanidade e os nossos olhos verão. Nós o veremos como ele é. E nisso seremos transformados à sua imagem, à sua semelhança, participando do reino eterno de Cristo Jesus, para o louvor eterno da glória de Deus Pai. Deus Todo-Poderoso te abençoe, te proteja e te conceda a paz, muita paz.